20.000 léguas submarinas, obra de Júlio Verne. É significativo o papel desempenhado pela baleia no mundo marinho, bem como sua influência sobre as descobertas geográficas. Foi ela que, arrastando em suas andanças, primeiro os bascos, depois os asturianos, ingleses e holandeses, impederniu contra os perigos do oceano, guiando-os de uma extremidade à outra da terra. As baleias gostam de circular pelos mares austrais e boreais, daí sugerirem as lendas antigas que esses cetáceos levaram os pescadores a apenas 30 quilômetros do Polo Norte. Se o fato não é verdadeiro, um dia o será, e isso há de acontecer provavelmente assim, expulsando as baleias para regiões árticas ou antárticas. Os homens alcançarão esses pontos desconhecidos do globo. Estávamos sentados na plataforma, o mar sereno. O mês de outubro, naquelas latitudes, proporcionava belos dias de outono. Foi o canadense, nisso, ele não se enganava, que assinalou uma baleia no horizonte, a leste. Observando-a atentamente, víamos seu dorso escuro subir e descer nas águas a 5 milhas do Nautilus. Ah! Exclamou Ned Land. Se eu estivesse a bordo de uma baleeira, eis um encontro que me daria prazer. Que criatura descomunal! Veja a força de suas ventas expelindo colunas de ar e vapor. Com 1000 demônios, por que fui parar dentro desta casca de ferro? Quer dizer, Ned, questionei-o, ainda não desistiu da velha atividade pesqueira? E um pescador de baleias esquece o seu ofício, professor? É possível enfastiar-se de uma caça desse tipo? Nunca pescou nestes mares, Ned Land? Nunca, professor, somente nos mares boreais, tanto no estreito de Bering como no de Davis. Então, ainda não conhece a baleia astral. Foi a baleia franca que você pescou até aqui, e ela não ousaria atravessar as águas quentes do Equador. Ouvi direito, professor, exclamou o canadense num tom incrédulo. É a pura verdade. E essa agora. Aconteceu em 1865. Logo, já se vão 2 anos e meio que capturei próximo à Groenlândia uma baleia que ainda levava no flanco um arpão espetado por um baleeiro de Bering. Ora, perguntei-lhe eu, como após ter sido golpeado no oeste da América, o animal teria vindo morrer no leste, senão dobrando o Cabo Horn ou o Cabo da Boa Esperança, depois de atravessar o Equador. Pense igual ao amigo Ned, manifestou-se conselho, e aguardo a resposta do patrão. A resposta do patrão, amigos, é que as baleias se estabelecem segundo as espécies em mares demarcados, dos quais não se arredam. E se uma criatura dessas saiu do estreito de Bering e foi parar no de Davis, é simplesmente porque existe uma passagem de um mar para o outro, seja nas costas da América, seja nas da Ásia. Devo acreditar no senhor? Perguntou o canadense, fechando um olho. Deve acreditar no patrão, recomendou o conselho. Está querendo dizer, ignorou o canadense, que se nunca pesquei nessa região, não conheço as baleias que a frequentam? Digo e repito, Ned. Razão a mais para uma apresentação formal, sugeriu o conselho. Vejam, vejam, exclamou o canadense com a voz transtornada. Aproxima-se, vem em nossa direção. Ri da minha cara, sabe que nada posso contra ela. Ned batia os pés. A mão, brandindo um arpão imaginário, tremia. Esses cetáceos, perguntou, são do tamanho dos cetáceos dos mares boreais? Quase do mesmo tamanho, Ned. É que já vi baleias grandes, professor. Baleias que mediam 30 metros de comprimento. Ouvi falar que Hulamok e a Ungalik das Ilhas Aleutas tinha mais de 45 metros. Isso me parece exagero, Ned Land, opinei. Esses animais não passam de
baleonópteros, dotados de nadadeiras dorsais, e assim como os cachalotes são geralmente menores que a baleia franca. Ei, avisou o canadense, sem desgrudar os olhos do oceano. Está chegando perto, vem para as águas do Nautilus. Fez uma pausa e continuou. O senhor trata o cachalote como se esse fosse um bichinho, pois fala-se em cachalotes gigantescos. São cetáceos inteligentes. Parece que alguns ficam cobertos de algas e fulcros, sendo confundidos com recifes. É possível acampar em cima deles, instalar-se, fazer uma fogueira até. Construir casas, troçou o conselho. Está bem, piadista, suspirou Ned Land. Para um belo dia o animal mergulhar e carregar todos os seus habitantes para o fundo do mar. Como as viagens de Simbá, o marujo, lembrei rindo. Mestre Ned, vejo que tem gosto por histórias extraordinárias. Que cachalotes os seus. Espero que não acredite nisso. Senhor naturalista, disse seriamente o canadense, devemos acreditar em tudo quanto se trata de baleias, como esta avança, como se esquiva a quem diga que esses animais podem dar volta ao mundo em 15 dias. Não digo o contrário, mas o que provavelmente não sabe, professor Aronnax, é que no começo do mundo as baleias eram mais velozes ainda. De verdade, Ned Land? E qual seria a causa disso? Porque naquela época possuíam a cauda atravessada, como os peixes, o que significa que, achatada verticalmente, ela batia na água da esquerda para a direita e da direita para a esquerda. Mas o Criador, julgando aquela velocidade excessiva, torceu-lhes a referida cauda, e desde esses tempos elas batem nas águas de cima para baixo, perdendo muita velocidade. Muito bem, Ned. Eu disse, usando uma expressão típica do canadense, e devemos acreditar em você? Não muito, respondeu Ned. Do mesmo modo que se lhes contasse que existem baleias com 100 metros de comprimento, pesando 500 toneladas. Impensável, de fato, concordei. Nem por isso deixo de admitir a hipótese de determinados cetáceos poderem alcançar um desenvolvimento considerável, uma vez que chegam a fornecer até 120 toneladas de óleo. Quanto a isso, vi com meus olhos, afirmou o canadense. Acredito piamente, Ned, como acredito que o volume de certas baleias equivale ao de 100 elefantes. Imagine os efeitos produzidos por tal massa lançada a toda velocidade. É verdade que elas podem afundar navios? Perguntou o conselho. Navios não acredito, sentenciei. Contam, porém, que em 1820, exatamente nesses mares do sul, uma baleia atacou o Essex, obrigando-o a recuar uma velocidade de 4 metros por segundo. Com a proa fazendo água, o Essex sossobrou quase instantaneamente. Ned Land dirigiu-me um olhar desconfiado. Na minha história, ele disse, levei uma rabanada de baleia dentro do meu bote, obviamente. Meus companheiros e eu fomos lançados a uma altura de 6 metros. Mas, comparada à baleia do senhor, professor, a minha não passava de uma baleinha. E esses animais vivem muito tempo? Perguntou o conselho. 1000 anos, respondeu o canadense, sem piscar. Como sabe disso, Ned Land? Porque dizem. Por que dizem? Porque sabem. Não, Ned, não sabem, supõem. Eis o raciocínio em que se baseia tal suposição. Há 400 anos, quando os pescadores caçaram baleias pela primeira vez, esses animais apresentavam dimensões superiores às que exibe atualmente. Supõe-se, portanto, com muita lógica, que a inferioridade das baleias atuais resulta de que não tiveram tempo de atingir seu completo desenvolvimento. É o que faz Buffon declarar que esses peixes podiam e deviam mesmo viver 1000 anos. Está escutando? Ned Land não escutava nem prestava mais atenção. A baleia continuava se aproximando de nós e ele devorava-a com os olhos. Ah, exclamou,
Não é mais uma baleia, são 10, são 20, é um rebanho inteiro, e não posso fazer nada, de pés e mãos atados. Falou o conselho. Mas amigo Ned, sugeriu. Falou Ned Land. Mas amigo Ned, sugeriu o conselho. Por que não pede ao capitão Nemo autorização para caçar? Conselho mal terminara sua frase e Ned Land já escorregava pelo alçapão à procura de Nemo. Alguns instantes depois, ambos reapareciam na plataforma. O capitão observou o cardume de cetáceos brincando nas águas a 1 milha do Nautilus. São baleias austrais, constatou. Uma sorte grande para uma frota de baleeiras. Justamente, senhor, rogou o canadense. Eu não poderia tentar caçá-las, nem que fosse para não esquecer minha antiga profissão de arpoador? Para quê? Rebateu o capitão Nemo. Caçar apenas para destruir? Temos com que preparar óleo de baleia a bordo. Mas, capitão, desafiou o canadense, o senhor nos autorizou a perseguir um dogongo no Mar Vermelho, se esqueceu? Ora, Ned Land, naquela circunstância a finalidade era providenciar carne fresca para a tripulação. Agora seria apenas matar por matar. Sei muito bem que este é um privilégio reservado ao homem, mas não aceito entretenimentos homicidas. Destruindo a baleia astral ou a baleia franca, criaturas inofensivas e boas, seus semelhantes, mestre Ned, cometem uma ação censurável. Agindo assim, despovoaram toda a baía de Baffin e levaram à extinção uma classe muito útil de animais. Deixe em paz os infelizes cetáceos. Eles já têm problema suficiente com seus inimigos naturais, cachalotes, espadas e serras, sem a sua intromissão, Ned Land. Cabe ao leitor imaginar a cara do canadense Ned Land durante essa aula de moral. Expor tais argumentos a um caçador de baleia era perda de tempo. Ned Land observava o capitão Nemo e visivelmente não compreendia o que ele queria dizer. Entretanto, o capitão tinha razão. Um dia, a obsessão bárbara e inconsequente dos pescadores irá extinguir a última baleia dos oceanos. Ned Land assobiou entre os dentes seu Yankee Doodle, meteu as mãos nos bolsos e virou as costas a todos nós. Nesse inteirinho, o capitão Nemo observava o cardume de cetáceos. Dirigindo-se a mim, declarou: Não menti, professor, ao afirmar que, além do homem, as baleias têm inúmeros outros inimigos naturais. Em breve, esses animais enfrentarão um duro desafio. Percebe, professor Aronnax? Aqueles pontos escuros movendo-se a 8 milhas a sotavento? Sim, capitão, respondi. Pois é, são cachalotes, animais terríveis que já encontrei em cardumes de 200 ou 300. Estes sim, animais cruéis e predadores. Temos motivos para exterminar. O canadense voltou-se ansiosamente ao ouvir estas últimas palavras. Se é assim, capitão, intervim. Ainda é tempo, no próprio interesse das baleias. Inútil expor-se, professor. O Nautilus basta para dispensar os cachalotes. Está armado com um esporão de aço tão eficiente quanto o arpão de Mestre Ned, imagino. Esquecendo os bons modos, o canadense fez um muxuxo. Atacar aqueles cetáceos a golpes de esporão. Quem já ouvira falar em tal coisa? Espere, professor Aronnax, disse o capitão. Vai assistir a uma caçada que ainda não conhece. Impossível sentir compaixão por esses ferozes cetáceos. Eles são todos bocas e dentes. Bocas e dentes, impossível descrever melhor o cachalote macrocéfalo, cujo comprimento às vezes ultrapassa 25 metros. Sua cabeça, impressionante, ocupa aproximadamente 1/3 do corpo. Mais bem equipado que a baleia, cuja maxila superior é dotada apenas de barbelas, é munido de 25 volumosos dentes com 25 centímetros de altura, cilíndricos e cônicos no topo, pesando 1 quilo cada um. Na parte superior dessa enorme cabeça
e em grandes cavidades separadas por cartilagens, encontra-se armazenados entre 300 e 400 quilogramas da preciosa banha conhecida como espermacete de baleia. O cachalote é um animal feio, mais embrião que peixe, segundo a observação de Fredol. É um pouco disforme, tendo, por assim dizer, perdido toda a parte esquerda de sua estrutura. A propósito, vê apenas com o olho direito. Nesse ínterim, a monstruosa manada continuava se aproximando do Nautilus. Avistara as baleias e preparava-se para atacá-las. Podíamos presumir antecipadamente a vitória dos cachalotes, não apenas porque são mais bem constituídos para o ataque que seus inofensivos adversários, mas também porque podem permanecer mais tempo sob as águas, sem necessidade de subir à superfície para respirar. Urgia socorrer as baleias. O Nautilus posicionou-se ligeiramente abaixo da linha do mar. Conselho, Ned Land e eu nos acomodamos diante da vidraça do salão. O capitão Nemo foi juntar-se ao timoneiro a fim de operar o submarino como uma máquina mortífera. Dali a pouco senti as batidas da hélice acelerarem-se e nossa velocidade aumentar consideravelmente. O combate entre cachalotes e baleias já começara, quando o Nautilus chegou e manobrou de maneira a isolar o cardume dos macrocéfalos. Estes, no início, não se abalaram muito à visão do novo monstro que se esmicuía na batalha, mas não demorou muito para que tivesse de se defender de seus golpes. Que luta! O próprio Ned Land, de repente animado, terminou por aplaudir. Projetando à frente pela destreza de seu capitão, o Nautilus transformara-se num arpão assassino, lançando-se contra aquelas massas carnudas e atravessando-as de lado a lado, deixando após sua passagem duas fervilhantes metades de animal. Os contundentes golpes que fustigavam seus flancos sequer eram sentidos. O choque que ele próprio causava tampouco. Exterminado um cachalote, o submarino corria para outro. Girava em seu eixo para não perder sua presa, avançando, recuando, dócil ao timão, mergulhando quando o cetáceo emergia nas profundezas, subindo com ele quando voltava à superfície, golpeando de cheio ou de lado, cortando, rasgando em todas as direções e velocidades com o seu terrível esporão. Que carnificina, que polvorosa na superfície das águas, que silvos agudos e que roncos típicos desses animais quando apavorados. Em meio a camadas normalmente tão serenas, suas caudas geravam verdadeiros vagalhões. O homérico massacre do qual os macrocéfalos não podiam fugir estendeu-se por 1 hora. Em diversas oportunidades, 10 ou 12 deles, coordenados, tentavam esmagar o Nautilus sob sua massa. Pela vidraça víamos borracas denteadas, seus olhos ciclópicos. Ned Land, que perdera o controle, ameaçava-os, xingava-os. Sentimos que se aferravam ao nosso aparelho como cães a um osso. O Nautilus, porém, forçando sua hélice, ora os carregava, ora os arrastava, ora os reconduzia ao nível superior das águas, indiferente tanto ao seu peso enorme quanto às suas presas poderosas. Enfim, a massa dos cachalotes se dispersou, as águas se acalmaram, percebi que ganhávamos novamente a superfície. O alçapão foi aberto e acorremos à plataforma. O mar estava coberto de cadáveres de cachalotes. Uma explosão devastadora não teria dividido, rasgado tais animais com aquela violência. Flutuávamos em meio a corpos descomunais, azulados no dorso, esbranquiçados no ventre e com enormes protuberâncias formando corcovas. Alguns cachalotes apavorados fugiam no horizonte. Com as águas repleta de cadáveres de cachalotes, o Nautilus flutuava
para lá e para cá. O capitão Nemo juntou-se a nós. O que me diz, mestre Ned Land? Perguntou. Digo, senhor, respondeu o canadense, cujo entusiasmo arrefecera, que é de fato um espetáculo medonho, mas não sou açougueiro, sou caçador, e isso não passa de um matadouro. Um abate de animais malignos, emendou o capitão Nemo. O Nautilus não é um facão de açougueiro. Prefiro meu arpão, insinuou o canadense. Cada um com a sua arma, concluiu o capitão, encarando fixamente Ned Land. Meu temor era que o arpoador se deixasse arrebatar por algum impulso de consequências catastróficas, mas naquele momento sua raiva foi desviada pela visão de uma baleia se aproximando do Nautilus. O animal não conseguira escapar do dente dos cachalotes. Reconhecia a baleia austral pela cabeça achatada, inteiramente preta. Anatomicamente, distingue-se da baleia branca, da Nordkaper, pela solda das 7 vértebras verticais, além de possuir 2 costelas a mais que suas congêneres. O desventurado cetáceo, deitado de lado, o ventre esburacado pelas mordidas das cachalotes, estava morto. Na ponta da nadadeira mutilada agarrava-se ainda um pequeno filhote que ele não conseguira salvar do massacre. De sua boca aberta e através das barbelas vazava água furiosa como uma ressaca. O capitão Nemo conduziu o Nautilus para junto do cadáver do animal. 2 de seus homens subiram no flanco da baleia e, não sem espanto, vi que retiravam de seus úberes todo o leite que continham, isto é, o equivalente a 2 ou 3 tonéis. O capitão me ofereceu uma xícara desse leite ainda morno, embora eu não houvesse deixado de demonstrar minha repugnância. Ele me garantiu tratar-se de um leite excelente, praticamente igual ao de vaca. Provei e tive de concordar. Significava, portanto, para nós uma útil aquisição, pois, sob forma de manteiga, salgado ou queijo, aquele leite serviria para variar um pouco nosso cardápio. Desse dia em diante, observei preocupado a aversão de Ned Land em relação ao capitão Nemo, e ela só fazia aumentar, e resolvi vigiar de perto o comportamento do canadense. O Nautilus retomara seu imperturbável curso para o sul, acompanhando o 50º meridiano a uma velocidade considerável. Pretendia alcançar o polo? Eu sequer considerava tal hipótese, pois até aquela data haviam fracassado todas as tentativas de chegar àquele ponto do globo. A estação climática, aliás, já ia muito adiantada, uma vez que o 13 de março das terras antárticas corresponde ao 13 de setembro das regiões boreais, que dá início ao período equinocial. Em 14 de março, avistei blocos de gelo flutuando a 55 graus de latitude. Simples detritos lívidos de 40 metros, formando escolhos contra os quais o mar quebrava. O Nautilus mantinha-se na superfície do oceano. Ned Land, já tendo pescado nos mares árticos, estava familiarizado com o espetáculo dos icebergs. Conseil e eu o admirávamos pela primeira vez. Na atmosfera do ocidente, horizonte, estendia-se uma deslumbrante faixa branca denominada Ice Blink pelos baleeiros ingleses. Por mais espessas que sejam as nuvens, elas não conseguem escurecê-lo. Ele anuncia um pack, isto é, um banco de gelo. Com efeito, logo surgiram bancos maiores, cujo brilho alterava-se conforme os caprichos da bruma. Alguns deles exibiam veios esverdeados, como se o sulfato de cobre neles houvesse desenhado linhas onduladas. Outros, semelhantes a enormes ametistas, deixavam-se penetrar pela luz, reverberando a claridade do dia nas 1000 facetas de seus cristais. Outros ainda, matizados pelos intensos reflexos
do calcário teriam bastado para a construção de uma cidade de mármore. Quanto mais descíamos para o sul, mais aquelas ilhas flutuantes aumentavam em número e em imponência, abrigando milhares de ninhos de aves polares. Eram petréis, pardelas e granzinas que nos ensurdeciam com seus gritos. Algumas, tomando o Nautilus pelo cadáver de uma baleia, vinham descansar em cima dele e bicavam seu sonoro revestimento metálico. Durante a navegação, em meio aos blocos de gelo, o capitão Nemo praticamente não deixou a plataforma, examinando com atenção aquelas regiões inóspitas. Por vezes seu olhar sereno parecia ganhar vida. Julgaria ele que, nas águas polares proibidas ao homem, podia considerar em casa, soberano dos espaços intransponíveis, talvez embora não falasse. Imóvel, atuava apenas quando seus instintos de piloto prevaleciam. Dominando o Nautilus com uma perícia a toda prova, evitava habilmente o impacto daqueles blocos, alguns dos quais tinham de comprimento vários quilômetros e de altura algo entre 60 e 80 metros. O horizonte fechava-se de tempos em tempos. Na altura do 60º grau de latitude, nosso caminho parecia bloqueado, mas o capitão, procurando atentamente, logo descobriria uma estreita abertura pela qual se esgueirava com audácia, sabendo muito bem, entretanto, que ela voltaria a se fechar atrás dele. O Nautilus, portanto, guiado por aquela mão sagaz, venceu todos os blocos de gelo, tradicionalmente classificados segundo sua forma ou tamanho, com uma precisão que deslumbrava conselho. Icebergs ou montanhas, icefields ou campos uniformes e sem limites, drifts ou blocos flutuantes, paques ou bancos rachados, denominados palks, quando circulares, e streams, quando formam fragmentos alongados. A temperatura caíra bruscamente. O termômetro exposto ao ar externo marcava entre 2 e 3 graus abaixo de zero. Estávamos bem agasalhados com peles, pelas quais focas e ursos marinhos haviam literalmente dado o seu sangue. O interior do Nautilus, aquecido por seus aparelhos elétricos, desafiava o frio intenso. Aliás, teria bastado que ele emergisse poucos metros abaixo das águas para encontrar uma temperatura mais razoável. 2 meses mais cedo, teríamos desfrutado de um dia perpétuo sobre aquela latitude, mas a noite já se fazia presente por 3 ou 4 horas, e mais tarde viria a lançar 6 meses de penumbra sobre aquelas regiões circumpolares. Em 15 de março, a latitude das ilhas New Shetland e Orkney do Sul foi ultrapassada. Antigamente, segundo o relato do capitão, numerosas tribos de focas habitavam aqueles mares, mas os baleeiros ingleses e americanos, em sua fúria de destruição, massacrando adultos e fêmeas prenhes, nas quais já vibrava o sopro da vida, haviam deixado em seu rastro o silêncio da morte. No dia seguinte, às 8 da manhã, o Nautilus, acompanhando o 55º meridiano, cortou o círculo polar antártico. Blocos de gelo nos cercavam de todos os lados, obstruindo o horizonte. Imperturbável, o capitão Nemo avançava de passagem em passagem e continuava a subir. Mas onde ele vai? Perguntei. Em frente, afirmou o conselho. No fim, quando não puder seguir mais adiante, vai parar. Eu não apostaria nisso, conselho, duvidei. Para ser franco, admito que aquela temerária excursão não me desagradava. Impossível descrever o quanto me pareciam maravilhosas as belezas daquelas novas regiões. Os blocos de gelo ganhavam aspectos soberbos, espantosos. Aqui seu conjunto formava uma cidade oriental com incontáveis mesquitas e minaretes. Ali
uma cidade em ruínas, como que derrubada por uma convulsão do solo. Aspectos incessantemente retocados pelos raios solares oblíquos ou perdidos nas brumas cinzentas em meio aos turbilhões de neve. De todos os lados, estouros, desmoronamentos, colisões de icebergs, mudando o cenário como a paisagem de um diorama. Quando o Nautilus estava imerso e aqueles equilíbrios se rompiam, o estrondo propagava-se sobre as águas como uma intensidade assustadora, e as avalanches geravam temíveis turbilhões que iam até as camadas profundas do oceano. O Nautilus jogava e adernava como um navio entregue à fúria dos elementos. Em certos instantes eu não via mais nenhuma saída, julgando-nos presos para sempre. Porém, orientado pelo instinto, ao menor indício, o capitão Nemo descobria novas passagens. Nunca se enganava diante dos finos filetes de água azulada que sulcavam os icefields, o que me deu a certeza de que já se aventurava por aquelas paragens. No dia 16 de março, contudo, os campos de gelo obstruíram completamente a nossa rota. Ainda não era a banquisa, mas vastos icefields, cimentados pelo frio. Obstáculo não podia deter o capitão Nemo, que se lançou furiosamente contra aquele estorvo. O Nautilus entrou como uma cunha no bloco friável, dividindo-o com rachaduras terríveis. Era o antigo Ariete, impelido por uma força infinita. Pedaços de gelo projetados para cima caíam como granizo à nossa volta. Movido exclusivamente pela força de impulsão, nosso aparelho abria um canal particular. Algumas vezes, estilingado pelo próprio movimento, o submarino montava no campo de gelo e o esmagava com seu peso. Outros, enfurnados sobre o icefield, dividiam-o com uma simples adernada que produzia largas fendas. Ao longo desses dias fomos atingidos por várias tempestades e o nevoeiro era tão denso que numa ponta da plataforma não conseguimos ver ninguém na extremidade oposta. O vento zunia, vindo de todos os quadrantes. A neve se acumulava em camadas tão duras que era necessário quebrá-las a golpes de picareta. Sob uma temperatura de 5 graus abaixo de zero, todas as partes externas do Nautilus cobriram-se de placas de gelo. Uma enxárcia não seria facilitado a manobra, pois todas as bossas emperrariam na garganta das roldanas. Apenas uma embarcação sem velas e movida por um motor elétrico que dispensasse o uso do carvão seria capaz de enfrentar latitudes tão altas. Sob tais condições, o barômetro indicava queda constante, chegando a marcar 73,5 centímetros. A bússola perdera confiabilidade e seus ponteiros enlouquecidos apontavam direções contraditórias, aproximando-se do polo magnético meridional, o qual não corresponde ao sul do globo. Com efeito, segundo Hastings, o polo situa-se a aproximadamente 70 graus de latitude e 130 de longitude. Pelas medições de Duperrey, de longitude 70 e 30 de latitude. Urgia, portanto, fazer reiteradas observações nas bússolas instaladas em diferentes setores da embarcação e tirar uma média, mas em geral baseávamos-nos numa estimativa para retraçar a rota percorrida, método pouco satisfatório em meio a gargantas sinuosas cujas referências mudam incessantemente. Por fim, em 18 de março, após 20 tentativas infrutíferas, o Nautilus viu-se definitivamente bloqueado. Não era mais streams, nem palks, nem icefields, mas uma interminável e imóvel barreira formada por gigantescas montanhas soldadas entre si. A banquisa, exclamou o canadense.
Compreendi que, para Ned Land e todos os navegadores que o haviam precedido, tratava-se de um obstáculo inexpugnável. Por uma fugaz aparição do sol em torno do meio-dia, o capitão Nemo obteve uma medição bastante precisa, que mostrava nossa situação em 51,30 graus de longitude e 67 graus 39 de latitude meridional. Já era um ponto avançado das regiões antárticas. Não havia mais sinal de mar ou superfície líquida. Sob o esporão do Nautilus estendia-se uma vasta planície atormentada, atravancada por blocos acavalados com toda a balbúrdia caprichosa que caracteriza a superfície de um rio um pouco antes do degelo, mas em proporções gigantescamente gigantescas. Aqui e ali, picos agudos, agulhas finíssimas, com 600 metros de altura. Mais adiante, uma série de penhascos íngremes, em gamas de cinza, vastos espelhos que refletiam tênues raios de sol afogados nas brumas. Sobre aquela natureza desolada, pairava um silêncio feroz, rompido apenas pelo batimento das asas dos petréis ou papagaios do mar. Tudo, até o som, virava gelo. O Nautilus foi obrigado a interromper sua temerária investida contra os campos congelados. Professor, interpelou-me Ned Land aquele dia, não me diga que o seu capitão pretende avançar. Não acredita? Só se for um titã. Por que, Ned? Porque a banquisa é intransponível. Seu capitão é poderoso, mas, com 1000 diabos, não mais que a natureza. E ali onde ela estabeleceu limites, somos obrigados a parar, por bem ou por mal, professor. Concordo, Ned. Mas, ainda assim, eu gostaria de saber o que há atrás dessa banquisa. Um muro, eis o que mais me irrita. O patrão tem razão, interveio o conselho. Muros só foram inventados para exasperar os cientistas. Não deveria haver muros em lugar nenhum. Ora, fez o canadense, sabemos exatamente o que existe atrás dessa banquisa. O que vocês acham que existe? Jardins? Uma floresta? O quê? Gelo e mais gelo e mais gelo e mais gelo. Você tem certeza disso, Ned Land? Repliquei, mas eu não. Daí minha curiosidade. Pois bem, professor, recomendou o canadense. Desista da ideia. Dê-se por satisfeito. Chegou a banquisa, mas não irá mais longe. Nem o seu capitão Nemo, nem este Nautilus. E, queira ele ou não, voltaremos para o norte, que é lugar de gente direita. E de fato, apesar de seus esforços e dos poderosos meios empregados para fragmentar os blocos de gelo, o Nautilus estacou. Ora, normalmente, quem não pode seguir adiante deve retroceder, mas visto que os desfiladeiros haviam se fechado atrás de nós, retroceder ali era tão impossível quanto avançar. E ainda que nosso aparelho permanecesse estacionário, não tardaria a ficar bloqueado totalmente. Foi justamente o que aconteceu às 2 da tarde, quando um gelo novo começou a se formar sobre seus flancos com espantosa rapidez. Fui obrigado a admitir que o comportamento do capitão Nemo era mais do que imprudente. Eu estava na plataforma naquele momento. O capitão, que analisava a situação havia alguns instantes, interrogou-me. E então, professor, o que acha? Acho que estamos presos, capitão, lhe respondi. Presos? E o que entende por isso? Que não podemos ir nem para frente, nem para trás, nem para o lado algum. Creio, a acepção de presos, pelo menos nos continentes habitados. Quer dizer, professor Aronnax, que supõe que o Nautilus não conseguirá libertar-se? Dificilmente, capitão, pois a estação já vai muito adiantada para contarmos com o degelo. Ah, professor, ironizou o capitão Nemo, o senhor continua o mesmo.
não vê nada a não ser empecilhos e obstáculos, pois lhe assevero que não apenas o Nautilus se libertará, como continuará a avançar. Mais para o sul? Perguntei, observando o capitão. Sim, professor, ele irá ao polo. Ao polo? Exclamei, incapaz de reprimir um arrobo de entusiasmo. Sim, respondeu friamente o capitão. Ao polo antártico, a esse ponto desconhecido onde se cruzam todos os meridianos do globo. O senhor sabe que faço o que quero com o Nautilus. Sim, eu sabia. Sabia ser aquele homem audaz até a temeridade, mas vencer os espinhosos obstáculos do Polo Sul, mais inacessível que o Polo Norte, ainda não alcançado pelo mais intrépido navegador, era uma empreitada imensamente inconcebível, apenas concebível no cérebro de um louco. Ocorreu-me então a ideia de perguntar ao capitão Nemo se ele já havia descoberto aquele polo jamais pisado por um pé humano. Não, professor, foi sua resposta. O descobriremos juntos. Ali onde outros fracassaram, não fracassarei. Nunca passeei com o meu Nautilus tão longe nos mares austrais. Mas repito, ele continuará a avançar. Quero crer no Senhor, capitão. Foi minha resposta de ironizar. Quero crer no Senhor, capitão. Foi a minha vez de ironizar. Acredito no Senhor. Vamos em frente. Não existem obstáculos para nós. Arrebentemos essa banquisa. Vamos explodi-la ou, caso ela resista, daremos asas ao Nautilus a fim de que ele possa passar por cima. Por cima, professor? Respondeu tranquilamente o capitão Nemo. Por cima não, por baixo. Por baixo? Exclamei. Uma súbita revelação dos planos do capitão acabava de iluminar meu espírito. Eu havia compreendido. As maravilhosas qualidades do Nautilus iam servi-lo mais uma vez numa empreitada sobre-humana. Vejo que começamos a nos entender, professor, disse o capitão com um meio sorriso. Já vislumbrava a possibilidade, eu diria, o sucesso dessa tentativa. O que é impraticável para um navio torna-se fácil para o Nautilus. Se um continente emergir no polo, ele se deterá diante desse continente, mas se ao contrário for o mar livre a banhá-lo, alcançará o próprio polo. Com efeito, concordei, arrebatado pelo raciocínio do capitão. Se a superfície do mar é solidificada pelos blocos de gelo, suas camadas inferiores permanecem livres, pela razão providencial que colocou num grau superior ao do congelamento o máximo de densidade da água do mar. E, se não me engano, a parte submersa dessa geleira está para a parte emersa na proporção de 4:1. Aproximadamente, professor, para 33 centímetros que um iceberg aflora acima do mar a cerca de 1 metro abaixo dele. Ora, uma vez que essas montanhas de gelo não ultrapassam 100 metros de altitude, elas afundam a apenas 300 metros. E o que são 300 míseros metros para o Nautilus? Nada, capitão. Ele poderá, inclusive, procurar a uma profundidade maior a temperatura uniforme dessas águas marinhas e lá desafiaremos impunemente os 30 ou 40 graus de frio da superfície. Correto, capitão, corretíssimo. Está por volta de 30, 40 graus negativos mesmo, na superfície. Respondi me animando. A única dificuldade, prosseguiu o capitão Nemo, será permanecermos submersos dias a fio sem renovar nossa provisão de ar. Só isso, argumentei. Os reservatórios do Nautilus são imensos, basta enchê-los e eles nos fornecerão todo o oxigênio de que precisamos. Bem imaginado, professor Aronnax, respondeu sorrindo o capitão, mas, para depois não ser acusado de temeridade, submeto-lhe antecipadamente todas as minhas objeções. E ainda tem alguma, capitão? Uma única, professor Aronnax. Se porventura viermos a encontrar mar no Polo Sul,
É possível que ele esteja bloqueado, o que impediria nosso regresso à superfície. Ora, capitão, se esqueceu de que o Nautilus é dotado de um temível esporão? Não podemos lançá-lo diagonalmente contra esses campos de gelo, rasgando-os com o impacto? Hoje o senhor está um poço de 10, professor. Aliás, capitão, acrescentei definitivamente entusiasmado. Por que não encontraríamos mar livre no Polo Sul como no Polo Norte? Os polos do frio e os polos da Terra se confundem, nem no hemisfério astral, nem no boreal, e até que prove o contrário, devemos supor ou um continente ou um oceano livre do gelo nesses dois pontos do globo. Também penso dessa forma, professor Aronnax, concordou o capitão Nemo. Chamo apenas sua atenção para o fato de que, após emitir tantas objeções contra o meu plano, agora o senhor me esmaga com argumentos a favor. O capitão Nemo dizia a verdade. Consegui vencê-lo em audácia. Era eu quem o arrastava para o polo. Tomava a sua dianteira, deixava-o para trás. Vã ilusão, mente insensata. O capitão Nemo conhecia melhor que você os prós e contras da situação. E divertia-se vendo-o arrebatado pelas divagações do impossível. Enquanto isso, sem perder um segundo sequer, ele chamou e um imediato apareceu. Os dois homens conversaram rapidamente em sua incompreensível linguagem, e ou porque o imediato já estava previamente avisado, ou porque achasse o plano exequível, não deixou transparecer nenhuma surpresa. Porém, por mais impassível que estivesse, não demonstrou impassibilidade mais completa do que conselho quando comuniquei ao digno rapaz nossa intenção de investir até o Polo Sul. O patrão é quem manda. Recebeu minha comunicação e tive que me contentar com isso. Quanto a Ned Land, nunca vi um muxuxo mais incrédulo que o do canadense. Ouça, professor, disse ele, o senhor e o capitão Nemo me dão pena. Iremos ao Polo Sul, mestre Ned Land. É possível voltar, é que eu quero ver. É possível voltar, é que eu quero ver, professor. E Ned dirigiu-se à sua cabine para não fazer uma besteira em suas palavras. Enquanto isso, tinham início os preparativos para a intrépida aventura. As poderosas válvulas do Nautilus bombeavam ar para o interior dos reservatórios e o armazenavam a alta pressão. Por volta das 4 horas, o capitão Nemo me avisou que os alçapões da plataforma iam ser fechados. Lancei um último olhar para o colossal geleira que nos esperava. Tínhamos céu claro, ar puro, vento constante e 12 graus abaixo de zero, mas com o vento amainando, a temperatura não parecia demasiado intolerável. 10 homens subiram nos flancos do Nautilus e, com picaretas, quebravam o gelo em torno da quilha, que logo se desvencilhou. Operação realizada com presteza, pois o gelo recente ainda estava fino. Voltamos todos para o interior. Os tanques foram abastecidos com aquela água liberada. O Nautilus não demorou a descer. Instalei-me no salão com conselho. Pela escotilha observávamos as camadas inferiores do oceano astral. O termômetro subia. O ponteiro do manômetro divergia no mostrador. A 300 metros, como previra o capitão Nemo, flutuávamos sob a superfície ondulada da banquisa e o Nautilus continuava a descer, atingindo assim 800 metros de profundidade. A temperatura da água, de 12 graus na superfície, abaixo de zero, não passava de 11 ali. 2 graus já haviam sido ganhos. Desnecessário dizer que a temperatura dentro do Nautilus, elevada por seus aparelhos de calefação, era bem mais alta. Todas as manobras realizaram-se com extraordinária precisão. Passaremos. O patrão tenha paciência, disse-me conselho. É o que espero, respondi cheio de convicção.
Sob aquele mar livre, o Nautilus apontara diretamente para o polo, sem se afastar do 52º meridiano. De 67 graus a 90 graus, restaram percorrer 22 graus e meio em latitude, isto é, pouco mais de 500 léguas. O Nautilus estabilizou-se numa velocidade média de 26 milhas por hora, ou seja, a velocidade de uma locomotiva. Se a mantivesse, bastariam 40 horas para alcançar o polo. Durante parte da noite, a novidade da situação fez com que Conselho e eu não desgrudássemos da vidraça do salão. A luz do farol iluminava o mar deserto. Os peixes não habitavam aquelas águas prisioneiras, vendo nelas somente uma passagem para irem do Oceano Antártico ao mar livre do polo. Avançávamos rapidamente, sentindo a velocidade pelas trepitações no comprido casco de aço. Por volta de 2 da manhã, fui tirar umas horas de repouso, e Conselho fez o mesmo. Atravessando as coxias, não encontrei o capitão Nemo. Imaginei que permanecia na casinhola do timoneiro. No dia seguinte, 19 de março, às 5 da manhã, reassumi meu posto no salão. A barquilha elétrica indicou que a velocidade do Nautilus havia se reduzido. Ele agora subia a superfície, mas prudentemente esvaziando lentamente seus reservatórios. Eu estava tenso. Iríamos emergir e reencontrar a atmosfera livre do gelo? Não. Um impacto sinalizou que o Nautilus colidira com a superfície inferior da banquisa, ainda espessa em demasia, a julgar pela pancada seca. Com efeito, havíamos tocado, para usar a expressão submarina, mas no sentido inverso e a 300 metros de profundidade, o que significava cerca de 900 de gelo acima de nós, dos quais 300 emergiam. A banquisa apresentava então uma altura superior à que registráramos a bordo, circunstância pouco tranquilizadora. Durante aquele dia, o Nautilus repetiu várias vezes a mesma experiência e em todas elas veio a se chocar contra a muralha de gelo que o asfixiava. Em certas ocasiões, encontrou-a a 900 metros, o que acusava 1.200 metros de espessura, dos quais 300 elevavam-se acima da superfície. Era o dobro de sua altura no momento em que o Nautilus emergira. Anotei cuidadosamente aquelas diversas profundidades, obtendo desta forma o perfil submarino da cordilheira que se desenvolvia sobre as águas. À noite, nada de novo. Sempre o gelo entre os 400 e 500 metros de profundidade. Redução evidente, mas que muralha ainda entre nós e a superfície do oceano. Eram 8 horas. Pela rotina diária de bordo, já fazia 4 horas que o ar devia ter sido renovado no interior do Nautilus. Apesar disso, e de o capitão ainda não ter solicitado o oxigênio extra de seus tanques, eu não me afligia muito. Dormi mal aquela noite. Esperança e medo fustigavam-me alternadamente. Levantei-me várias vezes. As tentativas do Nautilus continuavam. Em torno das 3 da manhã, observei que a superfície inferior da banquisa encontrava-se a apenas 50 metros de profundidade. Logo, 500 metros nos separavam da superfície das águas. A banquisa voltava a ser gradativamente icefield. A montanha fazia-se planície. Meus olhos não desgrudavam do manômetro. Continuávamos a subir num diagonal rumo à superfície, resplandecente que cintilava por cima e por baixo em rampas alongadas. A banquisa afinava-se a cada milha percorrida. Finalmente, às 6 da manhã daquele memorável 19 de março, a porta do salão se abriu e o capitão Nemo apareceu e anunciou: mar livre. Eu corri para a plataforma. Sim, mar livre, a não ser por alguns blocos esparsos
icebergs à deriva, ao longe um mar extenso, um mundo de aves nos ares e de peixes sobre as águas, os quais, acompanhando o tom dos fundos, variavam do azul escuro ao verde oliva. O termômetro marcava 3 graus centígrados acima de zero. Era como uma primavera relativa encerrada atrás daquela banquisa, cujas massas distantes perfilavam-se no horizonte norte. Estamos no polo? Perguntei alvoroçado ao capitão. Ignoro, foi sua resposta. Ao meio-dia, levantaremos nossa posição. Mas o sol aparecerá através dessas brumas? Indaguei, notando o cinza do céu. Se aparecer um instante que seja, será o suficiente, professor, disse o capitão. 10 milhas ao sul do Nautilus, certa ilhota solitária erguia-se a uma altitude de 200 metros. Avançávamos em sua direção, mas com cautela, a fim de evitar colisões. Levamos 1 hora para abordá-la e mais 2 para contorná-la. Media 4 a 5 milhas de circunferência e um estreito canal a separava de uma extensão de terra, talvez um continente, cujos limites não nos era dado perceber. A existência daquela extensão de terra parecia dar razão às hipóteses de Maury. Com efeito, o engenhoso americano percebeu que entre o Polo Sul e o paralelo 60, o mar é juncado de imensos blocos de gelo flutuantes, o que não acontece no Atlântico Norte. Desse fato, e levando em conta que icebergs não se formam em alto mar, mas apenas em litorais, deduziu Maury que o Círculo Antártico contém terras consideráveis. Segundo seus cálculos, a massa dos blocos de gelo que povoam o polo austral forma uma vasta calota, cuja largura deve perfazer 4.000 quilômetros. Enquanto isso, o Nautilus, receando encalhar, detivera-se a 600 metros de uma praia dominada por um soberbo conglomerado de rochas. O Scaler foi lançado ao mar e o capitão, com 2 de seus homens, carregando os instrumentos, além de Conselho e de mim, embarcou. Eram 10 horas da manhã. Eu não vira Ned Land. O canadense provavelmente não queria retratar-se na presença do Polo Sul. Algumas remadas levaram o Scaler até a costa, onde ele encalhou. Quando o conselho se preparava para desembarcar, retive-o. Capitão, eu disse, cabe ao senhor ser o primeiro a pisar nesta terra. Sim, professor, respondeu o capitão, saltando com leveza em terra firme. E se não hesito em pisar este chão do polo, é porque até hoje ser humano algum deixou aqui vestígio de seus passos. Pronunciadas estas palavras, sobre forte emoção, escalou um rochedo que terminava num mirante sobre um pequeno promontório, e ali, de braços cruzados, olhar ardente, imóvel, mudo, pareceu tomar posse das regiões austrais. Depois de 5 minutos, naquele êxtase, voltou-se para nós. Quando quiser, professor, gritou na minha direção. Desembarquei, seguido por Conselho, e deixando os 2 homens no Scaler. Numa longa extensão, o solo era revestido por um pó fino e vermelho, como se fosse tijolo moído. Escórias, chapas de lava e pedras pomes o recobriam. Impossível ignorar sua origem vulcânica. Em certos lugares, algumas leves fumarolas, expelindo um cheiro sulfuroso, atestavam que o fogo ainda conservava seu poder expansivo. Curiosamente, depois de escalar uma alta escarpa, não vi nenhum vulcão num raio de várias milhas. É sabido que, nas regiões antárticas, James Ross encontrou as crateras do Erebo e do Terror em plena atividade no meridiano 167 e a 77 graus 32 de latitude. A vegetação daquele continente desolado pareceu-me bastante limitada.
compunha a escassa flora da região alguns líquens da espécie Usnea melanoxantha, que revestiam rochas escuras, plântulas microscópicas, diatomeias